Bem-vindos à terceira aula de transformação digital do curso de Gestão em Saúde aqui do INSTED. A gente já falou nas primeiras duas aulas sobre o que é inovar e o que a gente pode esperar do uso dessas ferramentas de outro mundo. Agora, a gente vai falar sobre as Digital Skills. O que é isso? São as ferramentas pessoais que a gente precisa desenvolver, conceitos, métodos e formas de pensar para que a gente consiga de fato alcançar essa transformação digital. Antes de tudo, uma coisa tem que ficar muito clara: a transformação é de pessoa para pessoa. Quem ganha é a organização, a instituição em que nós trabalhamos. Mas a transformação de fato só vai acontecer se você que trabalha num setor se relacionar com a pessoa que trabalha no outro setor. Eu já disse para vocês o conceito do R rápido. Isso tem que ficar muito claro. A cultura institucional tem que ser treinada e adaptada para esse tipo de mentalidade. É muito comum nas empresas mais tradicionais uma aversão ao erro. E quando acontece alguma coisa errada, quem foi que fez? Ninguém fala. Por quê? O erro é punido. No mercado de tecnologia, no mercado de transformação, no mundo que a gente vive hoje, não cabe mais esse tipo de pensamento. A gente precisa lidar com os erros de forma mais amigável. Não pode errar por errar, claro, mas a gente tem que entender o que é o erro construtivo, o erro documentado. A gente precisa aumentar essa interação entre as pessoas para que elas errem juntos, para que os gaps entre setores sejam destruídos e aí a experiência e a troca de conhecimento seja mais fluida. A gente precisa construir e planejar as equipes tendo isso em mente. Pessoas com perfis diferentes e conhecimentos diferentes produzem melhor juntas. Se a gente começa a montar equipes, apenas equipes coesas, e se eu só trabalho com as pessoas com quem eu gosto de conversar, pouca coisa muito diferente vai sair daquele meio. Existe uma ferramenta para a gente trabalhar a nossa mentalidade de tecnologia. E essa ferramenta, ela chama-se Design Thinking. São várias formas, várias tecnologias e papéis de trabalho, mas ela é mais ou menos o raciocínio de alguém que vai produzir uma obra de arte ou alguma coisa assim. O termo foi cunhado por David Kelley e Tim Brown nesse artigo que eles publicaram na Harvard Business Review em 2008, e o Design Thinking tem 5 pilares. O primeiro deles é a empatia, e a gente já falou, inovação e transformação só tem valor se for com foco no usuário. A gente precisa definir. E o que é definir? É esclarecer qual é o problema da minha instituição. Eu preciso mapear as perdas, os custos e verificar qual é a forma mais simples e barata de lidar com cada uma delas. A gente precisa ter foco na necessidade dos usuários. Não adianta na minha cabeça eu decidir que ia ser o máximo se o mundo fosse todo cor-de-rosa. Adivinha? Só eu que gosto de rosa. Definir o que o usuário quer e qual é o seu problema é o primeiro passo para você conseguir, de fato, uma melhoria substancial nos seus processos organizacionais. O terceiro passo é a ideação. E aqui é quando você começa a produzir vários insights, várias hipóteses, várias frases. A grande maioria não vai ter valor nenhum, mas as que têm um pouco de valor podem ser combinadas com outras que têm pouco valor e talvez 2, 3 ou 4 misturadas, de fato, cria alguma coisa fenomenal. Aqui, a gente precisa criar o conceito de divergir para convergir. Se a gente junta pessoas diferentes com ideias opostas, quando eles encontrarem o ponto de convergência, ali é o ponto de menor resistência, ali é a melhor oportunidade de inovação. O Design Thinking também propõe muito o uso dos protótipos. Se nós passamos por todas as etapas anteriores e eu criei um protótipo, eu vou ter alguma coisa para mostrar para o usuário e pedir a opinião do usuário.
como o usuário final se relaciona com aquilo que você está propondo. Pode ser processo, pode ser produto, pode ser sistema, mas tudo tem que ter um desenho, um esboço. E esse protótipo ele tem que ser rápido, ele tem que ser barato, ele tem que ser ágil, porque não se apeguem. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, pouca coisa você vai usar. Você não esqueça da história da lâmpada. 999 formas de não fazer e uma deu certo. No final, você testa. E você testa, e você testa, e você testa. Você tem que validar essas soluções propostas. Você tem que ter esse ciclo iterativo. Você fez o protótipo, testei, colhi o feedback do usuário, volta lá na etapa 1 e segue o ciclo até você ter um produto bom. Você talvez vá para o mercado sem ter o produto totalmente acabado. Não tem problema. A gente sempre pode ter uma versão 1, versão 2, versão 3. Mas o que a gente não pode é colocar no mercado, investir dinheiro em alguma coisa que eu não sei se o usuário final vai querer. Bom, quais são as etapas do Design Thinking? Como eu já falei para vocês, a gente tem a divergência para convergir. E aí o símbolo, o desenho que melhor esclarece o Design Thinking é esse que é chamado pela literatura de duplo diamante. O que é isso? Depois que a gente fez aquela chuva de ideias e eu defini o problema, vamos todos na sala discutir sobre o problema. Então a gente diverge. Essa é a fase da descoberta. Depois que a gente divergiu bastante, a gente vai entrar na fase da convergência, que é quando a gente vai, de fato, definir o problema e o ponto do problema em que a gente vai atuar. Depois disso, a gente começa a trabalhar de novo na chuva de ideias. Então, a gente vai para a ideação da solução do problema, diverge. Depois disso, a gente entra na convergência, em direção à solução. A solução é prototipada e volta novamente para teste. Então, vocês entenderam que a gente precisa muito dessa divergência de ideias e dessas chuvas de palavra. Mas o mais importante de uma boa solução é um bom problema. Pessoas inteligentes fazem boas perguntas. Essa já é uma frase bem antiga e nunca foi mais verdade. Se tudo começa com um bom problema, então como é que eu sei se meu problema é bom? O meu problema ele tem algumas características. E quando vocês tiverem alguma dificuldade no seu dia a dia, a partir de hoje, qualquer dificuldade que vocês enfrentarem, parem e pensam, será que esse não é um bom problema para eu trabalhar? Um bom problema, ele é uma dor intensa. Ele é uma coisa que é unânime para muitas pessoas. Por exemplo, o mercado de saúde falta profissionais. Essa é uma dor intensa. É unânime. As pessoas já aceitaram isso como verdade. E ele dói. O problema é uma dor pungente. Ela causa frustração, ela causa perda de tempo. Um bom problema, ele causa prejuízo para os usuários, ou organizações, ou usuários finais. E ele tem um impacto negativo. Se eu não resolver aquele problema, ele tende a piorar. Quando você encontrar um problema desse, esse problema é ótimo, é esse o problema que tem que ser resolvido. Mas esse problema é só meu? Não sei. Se ele for um problema escalável, ele é um problema meu, mas ele é um problema também no outro hospital, ele é um problema na outra clínica, todo mundo encontra esse problema. Se um bom problema pungente é escalável, você tem um potencial crescimento exponencial. É aqui que essas soluções de startup evoluem tão rapidamente. E se o seu problema ainda for relevante e urgente, você está com tudo pronto para ir lá e conseguir acertar de vez a sua vida. Um problema com relevância e urgência, ele tem que ter uma necessidade clara, significativa e que não foi devidamente atendida. Veja bem, muitos problemas que têm dor intensa, são escaláveis, já têm soluções no mercado. Mas se você ainda está sentindo essa dor, tenha certeza que esse problema não foi solucionado, pelo menos não para você. E o que são essas oportunidades para os profissionais de saúde? Os líderes, como eu já falei para vocês, têm papéis importantes no direcionamento da organização em direção a essa transformação digital.
A promoção de uma cultura de inovação e de adaptação aos erros é imprescindível. A liderança tem que ser conscientizada sobre a necessidade de troca desse tipo de perfil. É às vezes frequente você trazer profissionais de fora que tenham já essa experiência prática em outras organizações para que façam enxerto de cultura dentro da tua empresa, mas esse enxerto não pode morrer. Ou você pode semear o profissional dentro da sua própria instituição. Olha para o lado, se você é líder, olha para o lado e vê se você não tem aquela pessoa que é um pouquinho mais diferentona, aquela pessoa que é um pouquinho mais questionadora. Talvez seja essa pessoa que vai impulsionar a transformação dentro da sua instituição. Você tem que desenhar também estratégias para superar a resistência à mudança. Aquela frase, sempre foi assim, não pode acontecer dentro de um mercado de trabalho atual. Sempre foi assim e agora é diferente. É a regra, é a verdade, é duro e é fato. E a gente tem que entender também que as instituições têm que promover a colaboração e a comunicação eficaz entre as pessoas e entre as pessoas de setores diferentes. E aí existe um conhecimento, um tema de estudo chamado Engenharia e Produção do Conhecimento. Quando você trata uma instituição como uma organização do conhecimento, você promove espaços de interação entre as pessoas que lá trabalham. Quando a gente pensa e lê na internet, nossa, como deve ser trabalhar no Google, porque lá tem mesa de sinuca, a mesa de sinuca não é para você matar o trabalho. A mesa de sinuca é aonde você vai quando você tem um problema que você não consegue resolver e você quer chamar alguma pessoa de outro setor para que vocês possam discutir aquele seu problema de forma ágil e num ambiente descontraído, porque quando você sai do seu ambiente de tensão, favorece a criação de soluções inovadoras. A mudança na cultura organizacional é indispensável. E dentro da área de saúde, isso é ainda mais delicado. Nós somos muito apegados ao sempre foi assim. E nós somos muito apegados no que nós trouxemos da universidade. Mas a gente já conversou sobre isso. As universidades não treinaram os profissionais do futuro. Os profissionais do futuro estão nascendo hoje no mercado de trabalho. Somos eu e você. A gente precisa forçar a mudança institucional e a gente precisa que os líderes entendam que essa mudança, essa força é para o bem da organização. A gente precisa desenvolver essas habilidades digitais dentro dos profissionais de saúde. A gente sabe que dado é ouro. E como eu faço para fazer isso virar dinheiro? Aonde eu vendo esse ouro? Ou o que eu faço com ele? Isso são perguntas que a gente começa a trabalhar e responder enquanto a gente desenvolve as habilidades de manipulação desses dados. E o que a gente precisa ter muito claro também é essa colaboração interdisciplinar na implementação da transformação digital. Não existe transformação digital feita por um único setor. A transformação, ela tem que ser horizontal. Um bom processo dentro de vários setores dessa organização tem que ser adaptado, transformado, agilizado. E isso é indispensável. Então, para você guardar na cabeça, essa frase é outra muito clássica do ambiente de startups. Apaixone-se pelo problema. Não busca a oportunidade de usar a inteligência artificial na sua instituição se você não tem um problema para ela resolver. Agora que você aprendeu a se apaixonar pelo problema e vai começar a andar pela rua procurando bons problemas para você, na próxima aula a gente vai falar sobre como que escolhe a solução para lidar com esse problema. Até lá!